Entrevista Rádio Ônibus. Aqui na primeira Rádio Ônibus do Brasil e do mundo, o bate-papo para falar sobre ônibus, transporte em geral, através da arte, através dos desenhos, coisa que eu gosto demais. Olha, quem é apaixonado por ônibus, é difícil encontrar quem nunca tentou desenhar a lateral de um ônibus aí, um Caio Gabriela talvez, um 364, um monobloco aí qualquer, um ônibus da Cometa, né? Nas minhas aulas na escola, eu fazia desenho o tempo todo. Educação artística, então, era fazer desenho e desenhava ônibus, não é? Mas os meus, que até hoje, de vez em quando a gente tenta fazer, não chegam nem aos pés do artista, que eu tenho a grande honra de ter aqui para conversar com a gente nesse bate-papo. Ele é mineiro, mas vive em São Paulo, o Antônio Marcos Aleixo, com a gente aqui para o bate-papo para falar sobre o seu trabalho, os seus desenhos. Antônio Marcos Aleixo, seja bem-vindo à Rádio Ônibus. Obrigado, Henrique. Um prazer estar aqui com você e com seus ouvintes. Alegria nossa para falar do que a gente gosta demais, que é a arte, o desenho. Aqui em casa, né, nós temos um cunho meio artístico, podemos dizer assim, né? Minha esposa é professora de arte, as minhas filhas tocam instrumentos musicais, canto, eu também gosto da arte, né? Então a gente está inserido no meio artístico há bastante tempo, né? E quando eu comecei a ver os seus trabalhos sendo divulgados nas redes sociais, me encanta o Antônio Aleixo. E eu até escrevi uma vez um comentário, eu não consigo simplesmente passar despercebido em um desenho seu, mesmo que eu tenha pressa às vezes, porque eu uso o Facebook de maneira comercial, né, para Rádio Ônibus. Então eu paro para apreciar, às vezes para ficar bastante tempo ali apreciando a sua arte, os seus desenhos, né, que estão cada vez melhores. Você consegue através dos desenhos mostrar muita realidade, né? Mas como que tudo isso começou? Eu acho que deva ser paixão, deva ser desde a infância. Eu quero que você conte para nós. Eu estou aqui na tela, os nossos amigos vão ver também, quem vai assistir pelo YouTube. Eu estou vendo o desenho aqui, que inclusive nem tem a sua assinatura. É um Rodonave Itapemirim. Eu já fiz esse desenho várias e várias vezes. Eu fazia, para fazer as rodas e o pneu, eu usava a moeda, né? Sempre tinha moeda no meu estojo para poder fazer certinho a roda lá, né? Como é que tudo começou? Esse desenho que a gente tá vendo, de que ano é, Antônio? Bom, em primeiro lugar, Henrique, obrigado aí pelos elogios. Fico muito feliz, né, que quando você tira um pouco do seu tempo para olhar meus desenhos no Facebook, e uma das razões pelas quais eu publico esses desenhos é justamente para estabelecer esse contato com as pessoas, né? Eu não sou um artista profissional, sou um artista amador. Então, para mim, digamos assim, o pagamento que eu tenho é justamente esse retorno, né? Eu fico muito feliz mesmo. Esse desenho de que você fala, né? Dos desenhos que eu fiz, esse é o mais antigo. Eu guardei muita coisa que eu fiz, né? E dentre as coisas que eu guardei, esse é o mais antigo, né? Esse desenho, eu não tenho certeza, eu imagino que ele seja de 1987, 86, ou seja, ele deve ter aí uns 35 anos, mais ou menos, que eu fiz esse desenho, né? E quando eu comecei a desenhar, foi mais ou menos como você descreveu aí, eu desenhava a lateral dos ônibus. Depois eu passei a desenhar os ônibus em perspectiva, né, mostrando duas vistas, às vezes três. Depois eu passei a inserir cenários, né, passei a colocar os ônibus numa estrada, às vezes numa cidade, às vezes num posto de gasolina. E recentemente, eu digo do ano passado para cá, aí também contando com a possibilidade de encontrar imagens na internet, eu passei a colocar lugares reais, né? Então, alguns ônibus estão inseridos em lugares reais. Aí você me pergunta, né, como tudo começou, tá? Eu sempre gostei muito de desenhar, né? Eu desde muito pequeno, assim, desde o pré-primário, eu sempre fui muito ligado às artes. Inclusive, a página que eu tenho no Facebook, e eu acredito que foi por lá que você acabou me encontrando, né? Foi sim. Ela é uma página dedicada não só ao desenho, mas também ao texto, né? Ela se chama Artes e Palavras. Então, eu sempre fui muito ligado às artes. E quando
eu tinha 7 anos, meus pais se separaram, minha mãe foi morar comigo em Santa Rita de Minas, que é uma cidade bem pequena na Zona da Mata de Minas Gerais, cortada pela Rio Bahia. Então, você imagina o que foi isso para uma criança de 7 anos, né? 7 anos, morar num lugar com uma estrada, passando aqueles ônibus maravilhosos, né? Estou falando aí de 1983. Então, você imagina, assim, Itapemirim, São Geraldo, né? Por exemplo, você falou aí do Rodonave, né? Esses rodonaves Sim. todos passando por ali pela Rio Bahia nessa época. Então, assim, a minha grande diversão, quando eu tinha 7, 8 anos, era sentar ali na beira da Rio Bahia e ficar olhando os ônibus, né? Ficar olhando, né? Eu sempre fui muito, muito observador. Que legal. E aí eu vim para São Paulo com 10 anos e continuei desenhando e passei a desenhar aqueles ônibus que eu havia visto lá atrás, na Rio Bahia. Isso é, né? Que ano que nós estamos falando aí, que você está falando? Quando eu fui para Santa Rita, em 1983. Quer dizer... Eu morei em Santa Rita de meados de 83 até o final de 84. Então... Aí, em 85, fui morar em outro lugar de Minas Gerais, e em janeiro de 86 eu me mudei para São Paulo. Quer dizer, minha mãe. Nessa época não tinha facilidade que hoje tem, da gente ver os ônibus na internet, no celular, na palma da mão aí com muita tranquilidade. Então eu fiquei pensando que se você não tinha revista da época, você ficava lembrando de como era o ônibus que você via passar na frente da sua casa, praticamente. Perfeito, era bem isso. Era uma coisa, você não faz ideia do que era, né? Posteriormente, quando eu já havia produzido muitos desenhos, eu viajava às vezes para Minas, né? Então eu ia visitar minha família, visitar meu pai lá em Minas. Então, quando o ônibus parava, por exemplo, na rodoviária, às vezes eu chegava mais cedo, eu levava um caderninho de notas. Então, ali eu ficava esboçando os desenhos com caneta, né, no caderninho de notas, anotava as linhas, né? Eu ia de guichê em guichê anotando as linhas, para depois eu conseguir desenhar, porque o acesso que a gente tinha a imagens de referência era muito, muito, muito precário. Aí depois, bem depois, já com os meus 16, 17 anos, eu consegui tirar algumas fotografias que eu também usei como referência, mas, de fato, a gente confiava na memória. É por isso que nem sempre os ônibus saíam assim muito parecidos, né, com o que de fato eles eram, né? A gente desenhava o que lembrava. O Antônio Marcos Aleixo, o desenho, quer dizer, faz parte da sua vida desde criança, né? Mas o ônibus, foi ele que incentivou, que acabou estimulando esse dom artístico que você tem aí, graças a essa paixão por ônibus. Não sei se você é apaixonado por ônibus, mas desenhou ônibus aí de tanto observar na rodovia, né? O desenho, de alguma maneira, ia fazer parte da sua vida, sendo desenhar automóveis, ônibus, caminhões, ou qualquer outro desenho, ou você também faz outros desenhos? Eu faço outras coisas também, né? Na verdade, eu gosto de desenhar tudo. O ônibus realmente é uma paixão. Você sabe que é uma pergunta que eu me faço, assim, de onde vem essa paixão? Porque na minha família, eu tenho eu tenho 2 tios, aliás, que são motoristas de caminhão, e como eu morei em Santa Rita, né, Santa Rita sendo cortada pela Rio Bahia, era uma cidade, até hoje, né, uma cidade assim, que vive muito em função da Rio Bahia, então muitas pessoas trabalham com caminhão ou com ônibus. A minha mãe teve um namorado lá atrás também, em 83, 84, que era caminhoneiro. Aliás, a primeira vez que eu saí de Santa Rita para São Paulo, eu vim de caminhão com ele, um caminhão 1113, me lembro muito bem. Para você ter uma ideia, tem um fato curioso, né? Porque a viagem de Caratinga para São Paulo, de ônibus, ela dura umas 13 horas, mais ou menos. E nós gastamos quase 2 dias. Foi, assim, uma odisseia. O caminhão estava carregado, né? E aí, na volta, nós voltamos num monobloco O355 da Itapemirim. O O355? Foi a primeira viagem, um O355, que era, assim, como é que fala, né? O burro de cargas, né? Com perdão da palavra um pouco vulgar, né? Era o burro de cargas da Itapemirim naquela época, né? Assim, a maior parte das linhas da Itapemirim era no monobloco O355.
Mas eu não sei te dizer, a paixão foi vindo, né? Depois eu sempre voltava a Minas com a minha mãe, a gente ia para Caratinga, às vezes a gente ia para Viçosa, na zona da mata de Minas, inclusive aí nos meus desenhos, tem uma pintura que é na cidade de Visconde do Rio Branco, que é perto de Viçosa. Deixa eu ver se eu acho aqui qual que é esse desenho. Você vai achar, eu acho que é um desenho de que você tinha me falado que você tinha gostado dele, né? Eu gostei de todos, é uma pintura, mas tem uns que eu gostei muito, que tem as crianças. É esse, será? Deixa eu ver aqui se eu acho. É esse mesmo, então, mesmo. É um ônibus da Unida, aqui, né? Um ciferal Papa Amarelo da Unida. Na praça ali da rodoviária, da antiga rodoviária de Visconde do Rio Branco. Então deixa eu entender, esse cenário que você desenhou, ele existe, é um cenário real? Existe. Essa pintura aí, esse é um trabalho recente. Essa é uma pintura que eu fiz um pouco a pedido de um leitor da minha página, que é o Fábio... eu não vou me lembrar, acho que o sobrenome dele é Matos, Fábio Matos, né? A família dele é de Visconde do Rio Branco, e ele sempre falava: Antônio, você desenha todos os lugares, você desenha isso, desenha aquilo, desenha Visconde do Rio Branco, desenha um ônibus da Unida. E eu, Henrique, eu não tenho o hábito de fazer nada sob encomenda, porque eu não sou um profissional, né? Os desenhos que eu faço são cenas que existem na minha memória, são coisas que eu vi, são coisas que enfim, que me marcaram a minha emoção. Em algum momento eu coloco aquilo no papel. Mas aí, ouvindo o Fábio contar essa história, eu falei, eu vou fazer, né? Porque sempre que eu ia para Viçosa, passava em Visconde do Rio Branco, achava a cidade muito interessante. E aí eu busquei imagens, né? Como eu queria fazer um ônibus bem antigo, você deve ter percebido que dentre os ônibus, eu gosto dos ônibus antigos. Sim. Os ônibus até o final dos anos 80, meados dos 90. Aí eu procurei, né? Eu queria fazer um ciferal, esse ciferal antigo, né? Procurei imagens de Visconde do Rio Branco nessa época, que é começo da década de 70, e aí fiz essa composição, essa imagem, essa cena. E esse aí é uma pintura, esse na verdade não é um desenho, é uma pintura em tinta acrílica. A tinta acrílica. Bom, você diz, e você não se considera um profissional, mas para mim você é. Não sei se você já vendeu alguma peça, já vendeu algum quadro, né? Se não, deveria, porque é sensacional. Agora, a evolução dos seus desenhos é impressionante. E ainda voltando aqui a Visconde, como é que chama mesmo? Você falou agora há pouco? Visconde do Rio Branco. Do Rio Branco, Visconde do Rio Branco. Minas Gerais. Isso. Essa pintura aqui, feita com tinta acrílica, não é? Ela também demonstra aqui a sua habilidade, até a técnica que você usou aqui de profundidade, das cores, o realismo, né, que tem. Eu acho que isso impressiona bastante também, eu gosto muito. E você foi melhorando isso, e aí a gente percebe também que realmente você não faz só ônibus, né? Aqui nós temos um casarão antigo, né, aqui nessa pintura. Nós temos aqui a sociedade acontecendo, pessoas no ponto de ônibus para embarcar, menino engraxando o sapato aqui do lado esquerdo, o outro com uma caixa de isopor, possivelmente vendendo aí, eu não sei se aí é picolé ou geladinho que se fala, né, ou sorvete, né? O outro passando com a mala, indo lá em direção ao ônibus também, um cavaleiro ao fundo, né, montado no seu cavalo. Me parece que tem uma moça também lá no mais profundo do lado direito. O pessoal que vai ver as imagens no YouTube está vendo tudo isso que eu estou falando. A paisagem belíssima que tem atrás da montanha, a árvore, né? Não é só o ônibus mesmo que você desenha, né? Que você pinta, Então, já estou descobrindo que não é só desenho feito a lápis de cor, mas é pintura acrílica também. Mas tudo isso você foi desenvolvendo técnicas, imagino, não é? Como é que você viu que era importante melhorar, que você queria deixar mais real, é isso? Sim. Eu queria que correspondesse, que o trabalho diante de mim correspondesse àquilo, à cena que eu trazia dentro de mim, né? Que eu imaginava dentro de mim. Sobre essa questão do desenvolvimento da técnica, o que aconteceu foi o seguinte: eu, dessa idade de 10, 11 anos até os 17, 18 anos, eu desenhei muito, mas assim, compulsivamente. Eu desenhava todos os dias. Eu chegava da escola, passava a tarde inteira desenhando. Porque você imagina, Henrique, que eu chego a São Paulo com 10 anos de idade, e éramos só eu e minha mãe, né? Eu não conhecia ninguém na cidade. Eu era muito, muito sozinho. Então,
o desenho era o meu refúgio. Era aquele momento que eu ficava ali comigo mesmo, né? Aí, quando eu chego aos 18 anos, eu vou para a universidade. Então, ali eu parei de desenhar. As minhas coisas ficaram paradas, né? Então, dos 18 anos até o ano passado, quando me deu esse estalo de voltar a mexer nos meus desenhos, a minha técnica praticamente não andou. Inclusive, alguns dos meus desenhos são trabalhos que eu fiz lá atrás e que eu deixei inacabados. Por exemplo, dentre esses desenhos que eu te passei, você deve ver aí um ônibus da Unida, um monobloco O364. Esse desenho, eu comecei, eu imagino ali por volta de 1991, 92, comecei a colorir e parei. Ele ficou como estava, né? Aí, ano passado, quando eu retomo, eu já estava muito mais amadurecido, já tínhamos passado 25 anos, né, em alguns casos, alguns desenhos até 30. Então, já tinha um olhar mais amadurecido, um olhar sobre o que é a arte, sobre o que é você representar, as técnicas mesmo, como você falou, né, a técnica do lápis de cor, que tipo de técnica que eu vou usar, como é que eu vou criar efeitos de luz e de sombra, né? Então, eu comecei a estudar, eu comecei a buscar livros. Outra coisa com a qual a gente conta hoje em dia, né, é o YouTube. Ajuda demais, né? Você tem muito tutorial no YouTube. Você chegou a fazer curso, a pagar curso para melhorar na técnica da pintura, por exemplo? Eu cheguei mais ou menos, eu imagino ali por volta dos anos 2000, eu cheguei a fazer 1 ano de Escola Pan-Americana de Arte. Né? O curso da Escola Pan-Americana é um curso de 3 anos. Eu sonhava em fazer esse curso quando era criança. Então, eu também sonhava, mas não tinha recursos financeiros para isso, né? Precisei trabalhar primeiro. Aí, quando eu tinha ali as minhas condições, fui fazer o curso e fiz o primeiro ano, né? O curso da Escola Pan-Americana, o primeiro ano é desenho, o segundo ano é pintura, e o terceiro ano eu não me lembro agora o que era, mas eu fiz só o primeiro ano. Então, esse 1 ano na Escola Pan-Americana me ajudou muito também, né? Me trouxe muito, principalmente a questão do desenho. Agora, a técnica de pintura e de utilização do lápis de cor, isso eu desenvolvi por conta própria, a partir dos livros que eu li e dos vídeos, né, que eu assisti no YouTube. Tem muita coisa boa no YouTube nesse sentido, né? Tem muito artista que abre, né, o ateliê, que abrem, né, os seus ateliês e compartilham, né, essas técnicas todas. Tem muita coisa também que vai por tentativa e erro, né? Sempre que eu faço um desenho, eu falo muito na minha página e quando as pessoas me perguntam, eu coloco sempre assim, eu nunca faço um desenho por fazer. Eu faço e penso assim, o que eu quero com esse desenho? Aonde eu quero chegar? Aonde eu quero chegar em termos de técnica? O que eu não fiz ainda que eu quero fazer com esse desenho? Essa pintura de que você gosta, essa pintura em tinta acrílica, esse é o meu primeiro trabalho em tinta acrílica, meu primeiro e único. Meu Deus, que né? único. Então, eu nunca tinha trabalhado com tinta acrílica. Uhum. Eu falei, bom, eu quero fazer uma pintura em tinta acrílica. A tinta acrílica, ela não é ideal para a gente pintar, por exemplo, um ônibus, né? Porque é muito difícil você fazer uma linha reta, né? O ônibus é uma figura com muita linha reta, né? Então, na tinta acrílica, a não ser que você fique usando máscara, mas aí, né, máscara que a gente fala é você colocar uma fita adesiva, né, para poder ter aquela linha perfeita. Sim. É muito trabalhoso. Então, eu pensei, falei, não, mas eu vou me colocar esse desafio. E eu fiquei satisfeito, né? Eu acho que isso é um pouco do segredo, assim, para a minha técnica ter melhorado, estar melhorando, né? Porque eu considero que a gente está sempre aprendendo. Agora, Henrique, sem querer ocupar muito a fala, né, falar mais do que o Homem da Cobra, como Fique à vontade, nós estamos curtindo. Na minha terra, uma coisa que eu sempre digo para todo mundo que quer desenhar, uma coisa muito importante, Henrique, é você gostar daquilo que você está fazendo. Você ter um olhar, não pode ter um olhar duro para aquilo que você está fazendo, né? Teve um dia que eu publiquei algum desenho no Facebook, uma moça
respondeu assim: nossa, o teu desenho é lindo, faz os meus ficarem horríveis. Aí eu disse para ela, falei, é um absurdo você falar um negócio desse, você não deve dizer uma coisa dessas, né? Porque você tem que ter um olhar, de olhar e pensar assim, olha, isso aqui é o melhor que eu consegui fazer agora, para que o próximo saia melhor. Esse primeiro desenho que você falou, né, esse do Rodonave, é óbvio que se eu fosse fazer uma crítica desse desenho, eu diria, poxa, é um desenho infantil, é um desenho, as proporções estão erradas, as cores não são exatas, mas eu me lembro perfeitamente, quando eu fiz esse desenho, do prazer que eu tive de ver esse desenho no papel, né? Eu me lembro, assim, da alegria que eu tive de ter o meu Rodonave que eu tinha desenhado. Que legal. Então eu acho que isso é da maior importância. É muito importante. A pessoa não mesmo. Pode ser o próprio carrasco daquilo que ela está fazendo. Certamente. Ela tem que ser um incentivador. Sim, mas eu entendo que é importante buscar melhorar sempre, né? Como você mesmo disse, às vezes tem momentos que você quer tentar ir além, né? O que você não fez ainda que você quer fazer. Eu gostei dessa fala aí. E agora, esse monobloco aqui da Unida, que está passando aqui por uma rodovia, tem um Volvo, um NL atrás, né, no sentido contrário, sim, uma perua Kombi, me parece, chegando aí. Ela desaparece quando você coloca as cores, eu não enxergo mais a perua Kombi, você fez uma atualização aqui, assim como desaparece também uma escadaria, que eu entendo que seja uma escadaria, e uma linha férrea embaixo, ela meio que desaparece pela vegetação que você acabou construindo. Você preservou aqui a linha férrea do outro lado, dá para ver aí. Então ela deverá acontecer aqui debaixo dessa ponte, né? Mas foram 25 anos, se eu não me engano, você falou aí, desde quando começou a pintar e agora, há pouco tempo, concluiu, né? Hoje em dia, quanto tempo leva do desenho à pintura, seja de lápis de cor, né? Sim. Olha, leva bastante tempo. Uma coisa que eu não tenho muito com o desenho é produtividade. Eu não sou uma pessoa que faça um trabalho rápido. O meu trabalho é bem meticuloso, leva bastante tempo e por incrível que pareça, quanto mais eu vou desenvolvendo a técnica, mais tempo passa a levar, porque mais eu quero detalhar, mais eu quero... né? E como eu sempre estou fazendo alguma coisa nova, né, que é aquela história, a técnica que a gente já usou antes, essa sai mais rápido, né? Você já sabe o caminho das pedras, você já sabe o que dá certo, você já sabe o que dá errado. Mas, como eu sempre estou buscando alguma coisa nova, sempre leva bastante tempo. Eu não saberia te dizer o tempo exato, mas são muitas horas. São muitas horas. Diferente de 25 anos, né? Como esse aqui do monobloco, né? Não chega a levar tanto tempo assim mais, né? Felizmente. Esse desenho da Unida, aliás, ele é bem interessante para você perceber a diferença de técnica. Porque o original... ele já estava com uma parte da cor aplicada. Não sei se você percebe. Estou vendo aqui, claro. Né? Então, essa maneira como eu aplicava a cor, o que eu fazia? Eu aplicava o lápis de cor do mesmo jeito. Então, a parte verde é verde, igualmente verde. A parte bege é igualmente bege. Não, eu não fazia gradações. Né? Não tinha os tons, né? Os tons da luz, né? Exatamente, exatamente. Isso foi uma técnica que eu passei a trabalhar muito. E eu tenho trabalhado e continuo buscando cada vez mais chegar, né, perto daquilo que eu acho que é o contraste, que é o comportamento da luz, digamos assim. Eu acho muito curioso e importante você falar sobre isso, porque tem gente que não consegue enxergar ou não entendeu ainda dessa forma, né? Quando a gente olha para uma natureza, uma árvore, uma planta, uma flor, ou um veículo, por exemplo, né? Aquela luz que reflete, que está iluminando aquele objeto, né? Por exemplo, ela tem várias tonalidades, pelo menos eu entendo assim, né? Vários tons de verde, né? É verde, então vou pintar tudo de verde, como está aqui no primeiro desenho, né? Que tudo não tinha tonalidade diferente. Eu queria que você explicasse melhor para quem está ouvindo aí e quem ainda não conseguiu compreender, porque isso faz uma imensa diferença. Quando a gente olha para uma imagem real, que não seja o desenho, ali não tem só verde na natureza, né? Tem vários tons de verdes ali diferentes. É isso, Antônio? É isso mesmo. Por exemplo, se a gente pegar o meu trabalho mais recente,
né, que eu passei para você, que é esse ônibus da Princesa dos Campos, ao lado de um Fiat 190. Não sei se você consegue localizar. Deixa eu chegar aqui, Princesa dos Campos e um Fiat... Princesa dos Campos, isso. Esse é meu trabalho mais recente. É um céu rosado, em tons de rosa, neon, caindo já para o roxo, né, porque é o cair da tarde, né? Esse desenho eu chamei de, se não me engano, Cair da Tarde na velha Regis Bittencourt. Isso é a Regis Bittencourt na época que ela tinha pista simples. Então, esse desenho, se você olhar, você vai ver que tem todo um jogo de reflexos, né? O asfalto, por exemplo, ele não é... O asfalto, normalmente, a gente diria, ele é cinza, mas nesse desenho, cinza mesmo, ele tem muito pouco. Ele começa num tom de quase branco, depois vai ficando amarelado no lado direito, né? Que é onde a luz está incidindo com mais força. Sim. O ônibus da Princesa dos Campos, a pintura, essa pintura que a Princesa dos Campos tinha nessa época, ela era predominantemente branca. Mas no meu desenho eu resolvi fazer o quê? A frente mais pro lado do violeta, porque tá pro lado já da noite começando a aparecer, né? E a lateral mais para o lado do amarelo, que é o lado que está virado para o sol. Então, a luz, é o que você falou, né? A luz ela vai rebatendo nessas superfícies e ela vai criando outras tonalidades. E, às vezes, você ainda tem os espelhamentos. Então, você coloca, às vezes, um ônibus do lado de um caminhão. Esse caminhão que está do lado, ele é espelhado na lataria do ônibus, porque a lataria do ônibus ela é brilhante, né? Sobre esse assunto, Henrique, tem uma coisa que eu aprendi num desses tutoriais que eu assisti, e para mim foi uma lição assim, fundamental. Era uma professora de artes, já assim, da velha guarda, né, dessas que dão aula há muito tempo, né? Era um vídeo de uma norte-americana, se não me engano. Aí ela falava assim, olha, você sempre deve desenhar ou pintar aquilo que você vê. Nunca desenhe ou pinte aquilo que você sabe. Né? Entendi. O que isso quer dizer? Se eu vou fazer a pintura da Princesa dos Campos, que o ônibus é branco, então isso é o que eu sei, né? Eu sei que esse ônibus é branco. Então, se eu pintar ele todo de branco, ele não vai ficar real, ele vai ficar estranho, né? Porque ele vai ficar assim, digamos, bidimensional. Sim. Ele não vai ter esse aspecto de um ônibus inserido num cenário, né? Então, isso é pintar o que a gente sabe. Mas aí, nesse desenho, eu procurei desenhar o quê? Aquilo que eu vejo. E o que eu vejo no cair da tarde, quando o céu vai ficando laranja, roxo, avermelhado, qualquer objeto que tiver embaixo do céu vai ficando com aquelas cores também. Aliás, o que eu mais gosto desse desenho, embora estão muito reais também, o caminhão Fiat Iveco aqui, o ônibus também, o que eu mais gosto é o céu. O céu é fantástico, realmente lembra aí o finalzinho da tarde, né? Você sabe que o céu nesse retorno ao desenho é a parte que eu mais assim é a parte que mais me apaixona. Eu acho que isso aparece no desenho, né? Eu sou fascinado pelo céu e pelas variações de cor e pelas emoções que isso vai criando na gente e em quem vê, né? Então eu procuro estudar muito. Antes de fazer um desenho como esse, eu olho muitas, mas muitas fotografias. Estou pegando várias fotografias, por exemplo, de olhar o céu de manhã, o céu à tarde, olhando como que vai havendo essa transição de cor. Falando, né, em foto, Antônio, desculpa te interromper, por exemplo, nesse caso desse caminhão e desse ônibus, era uma foto? Você tinha um modelo do lado ou boa parte disso você foi imaginando? Tá. Não, o caminhão, para ser bem honesto, eu não me lembro, porque esse é um dos desenhos que eu comecei lá atrás. Entendi. Esse desenho eu devo ter feito aí por volta de 1994. Inclusive, eu faço uma brincadeirinha na minha assinatura, não sei se você consegue perceber, a minha assinatura aqui nesse desenho, ela tá indo no caminhão. Ficou muito 10 isso. Né? Eu coloco aí março, cerca de 1994, março de 2021. Então, assim, quando eu fiz esse desenho, lá por volta de 1994, eu, para ser bem honesto, não lembro onde eu encontrei a referência para o caminhão. Para o ônibus, eu lembro bem.
eu tinha algumas fotos e aquela coisa do hobby, né, de quem gosta de ônibus, a gente trocava fotos naquela época, né, como não tinha internet, para a gente ter acesso, por exemplo, a uma Princesa dos Campos, eu que moro aqui em São Paulo, né, é mais difícil. Então eu me correspondia com uma pessoa de Curitiba e essa pessoa me mandou uma foto deste ônibus, né, um Viaggio geração 5, da Princesa dos Campos, parado lá em Curitiba. Não exatamente nesta posição que eu coloquei aí, ele tá numa outra posição. Então, para fazer esse ônibus, eu usei esta imagem. Bom, isso lá quando eu fiz o desenho. Aí, faz umas 3 semanas que eu concluí esse desenho, então, para concluir, aí não. Agora, hoje em dia, como a gente tem o Google, né, você coloca ali uma busca de imagens, você encontra uma infinitude de imagens. Aí eu usei algumas imagens publicitárias para fazer o caminhão, né? Eu alterei algumas coisas, corrigi alguns erros de proporção, e a mesma coisa eu fiz com o ônibus. Eu corrigi algumas coisas, né? Tem umas imagens dele naquele site, né? Que traz as imagens de ônibus. Sim, muito bom. Olha, é encantador a gente olhar aqui o antes e o depois, quando você começou, né? Nos primeiros traços ali, antes de pintar, por exemplo, e com a pintura, né? É sensacional. Por onde você começa um desenho de ônibus, por exemplo? Vamos passar isso desse, já que a gente está aqui nesse aqui da Princesa, por exemplo, desse da Andorinha, né? Esse Andorinha também antigo aqui, muito legal, né? Por onde você começa? Esse da Andorinha, ele também é um desenho antigo. Esse da Andorinha é um desenho que ele estava terminado e eu resolvi melhorar esse desenho. Então com muito cuidado, eu apaguei o que eu consegui apagar do desenho original, porque assim, Henrique, quando eu fazia esses desenhos, lá em 1992, 93, eu não tinha dinheiro para comprar nada. Então era uma pobreza que você não tem ideia, né? Uma dificuldade muito grande de conseguir materiais. Uhum. Então eu usava lápis de cor de muito má qualidade e eu usava papel sulfite. Uhum. E ainda por cima, usava a frente e o verso do papel. Nossa. Então você imagina. Às vezes as pessoas olham esse desenho e falam, Antônio, você não me vende esse desenho? Eu digo, eu não tenho como te vender. Esse desenho está em papel sulfite e ele tem um outro no verso, né? Então, hoje em dia não. Hoje em dia eu tenho um acesso melhor, né, a materiais, a papéis mais adequados, a lápis mais adequados. Então, eu não vou te falar deste daí da Andorinha, porque este da Andorinha é um desenho que eu fiz lá atrás. Mas eu posso te falar, por exemplo, desse da Itapemirim, esse que está em Milagres, né? Que é um ciferal, um tribus Deixa eu encontrar aqui. O Itapemirim, o tribus, estou vendo, onde está, é uma noite, né? O ambiente é uma noite aqui, com vários reflexos no asfalto, é esse aqui? Não, esse também é dos antigos. Esse é um desenho antigo modificado. Um que é totalmente novo é esse que tem a Pedra de Milagres no fundo. Tem o ônibus da Penha e o da Itapemirim? Isso. O ciferal, e o ônibus né? da Penha. É o ciferal esse. Isso, o ciferal. É onde tem o menino aqui com a camiseta que parece ser você. Tá escrito Antônio Aleixo atrás. Perfeito, perfeito. Você sabe que quando eu fiz esse menino, era para ser um menino qualquer. A minha mãe foi bater no olho, ela falou, mas tá a sua cara. E é torcedor do Corinthians, como eu sou também. Que legal. Então, esse é um desenho recente, esse é um trabalho em lápis de cor, né, em 2 tipos de lápis de cor, um lápis de cor à base de óleo e lápis de cor aquarelável. Então esse eu consigo te dizer bem qual foi o roteiro. Então como que eu faço? Eu faço primeiro um estudo de composição. Então eu pego um caderno de desenho e vou fazendo vários esboços. Então eu coloco, por exemplo, o ônibus num lugar, coloco o outro ônibus em outro lugar, vou variando os ângulos, aí não estou muito satisfeito, aí eu decido, por exemplo, de que lado que está a luz, de que lado que está a sombra. Então eu vou fazendo vários estudos. Aí quando eu terminei, né, aí bom, eu já tenho um plano, que são esses estudos, né, ele já me diz por onde começar. Nesse aí especificamente eu fui do fundo para frente, né? Então comecei desenhando a Pedra de Milagres, né? Milagres, aí só para informar os seus ouvintes, é uma cidade que fica na Bahia
e é também atravessada pela Rio Bahia. É uma cidade muito interessante, uma cidade que eu não conheço, mas me fascina muito. Né, mas essa pedra, desse ângulo que nós estamos vendo no desenho, você já tinha visto uma referência, você viu uma referência deste ângulo aí. Eu busquei várias referências, né? Eu busquei várias referências, assim, busco fotos, eu busco... Porque aí, lá em Milagres, existe tanto a pedra quanto essa direção em que ela é vista, né? Essa direção aí e essa parada de ônibus. Isso é um ponto de parada que tem lá em Milagres. Agora que eu estou percebendo que tem uma plataforma, né? Abaixo, agora que eu vi. Sim, tem uma plataforma, exatamente. Então eu começo pelo cenário no fundo, né? E depois eu vou colocando... Eu sempre trabalho, Henrique, do fundo para frente. Do fundo para frente e de cima para baixo. Muito bom, Por quê? Interessante. Porque do fundo para frente é fácil de entender, porque é mais fácil você sobrepor alguma coisa do que você colocar uma coisa embaixo da outra. Né? Então é mais fácil fazer umas casas lá no fundo e apagar um pedacinho e colocar um ônibus na frente dela. Né? E quando eu estou colorindo, eu procuro começar pela parte de cima do desenho e depois eu vou descendo. Por quê? Porque quando você vai desenhando, a mão, o punho, vai passando em cima do papel. Então você pode estragar aquilo que você já fez. Interessante isso. Eu já estraguei vários. Claro que eu não tenho o talento e a habilidade que você tem, mas eu já fiquei frustrado. Ainda mais quando eu tentava fazer com lápis 6B, aí tentava e não seguia essa regra ou essa ordem, né? E ia apagando, ia borrando o que tinha feito antes, né? Você disse que gosta mais de desenhar os ônibus antigos porque gosta mais dos ônibus antigos, né? Pelo que eu entendo aqui, né? Esse é um desenho recém que você está comentando agora, onde tem o ônibus da Penha e esse da Itapemirim aqui. Isso faz a gente voltar no tempo, é muito legal, bem interessante, como se fosse... eu consigo perceber, eu acho que os nossos amigos estão vendo também, que a sua pintura para mim é tão bem feita que ela gera o ruído que está acontecendo, por exemplo. Eu consigo escutar as crianças ali, o ônibus chegando, o outro desenho anterior a esse que eu tenho aqui na minha ordem, que é um tribus, um desenho antigo, tem uma luminosidade fantástica no ambiente à noite, onde está vindo um caminhão Mercedes no sentido contrário, tem o Fiat 147 no posto Texaco, né? Eu consigo perceber o ruído, não é? Você consegue fazer com que a gente entre na imagem, voltando no tempo com os veículos antigos, né? E estou vendo que a sua habilidade com os veículos, automóveis e caminhões foi aprimorando cada vez mais, não é? Tem algum veículo que você tem mais dificuldade para dirigir? Aliás, para desenhar? Para desenhar. O que você ainda... Olha, quando tem que desenhar isso por algum motivo, tem que fazer parte da cena, ou você desiste, ou você ainda não encontra dificuldade para desenhá-lo? Desistir eu não desisto nunca. Que bom. Eu sou super teimoso. Mas tem alguns veículos que são mais difíceis de desenhar do que outros, né? Aqueles que têm formas arredondadas, em geral, são mais complicados, né? Porque é muito mais fácil você fazer uma linha reta do que fazer uma curva. Uma linha reta, você pegou a régua, pronto, está resolvido o seu problema. Ainda mais quando tem profundidade, né? Que é o que você utiliza aqui, a profundidade, né? Que deixa mais real ainda. Agora que eu tô vendo que tem um caminhão Scania também no posto Texaco ali. Tem um LK, né? O LK, aquele isso. Caminhão, aquele cara chata que eles falavam antigamente, né? Falavam assim, né? Então, mas a questão é essa, eu acho mais difícil desenhar, eu sempre acho mais... Na verdade, eu diria que tem assim uma espécie de hierarquia entre as coisas mais fáceis e as coisas mais difíceis. Então, digamos assim, é mais fácil desenhar um objeto técnico do que um objeto orgânico, né? Então, é mais fácil desenhar... Por exemplo, é muito mais fácil desenhar um ônibus do que desenhar uma pessoa. Sim. Uma pessoa, por exemplo... que não seja uma pessoa rígida, né? Porque a tendência de quem não tem muita habilidade é fazer aquela pessoa rígida. Então, você fazer uma pessoa com um determinado movimento, né? Olhando esse desenho aí da Itapemirim, para mim é muito mais difícil fazer a mulher tirando a fotografia, as crianças ali, do que fazer o ônibus em si, né? Depois, é mais difícil desenhar objetos em movimento
do que objetos parados. E por último, eu acho mais difícil desenhar os objetos que têm formas curvas do que as formas retas, principalmente por isso que você disse. Quando eles estão em perspectiva, você tem uma distorção, né? Então, respondendo aí a sua pergunta, qual foi o veículo com o qual eu tive mais dificuldade, eu me lembro bem, foi uma Kombi que eu desenhei nesse monobloco, junto com esse monobloco da Gontijo. Não sei se você vai conseguir localizar ele aí. Eu acho aqui. O monobloco O370 RS da Gontijo, passando assim no meio das árvores, né? Esse cenário aí é na BR-381. Tô vendo aqui, tô vendo a Kombi, o não ônibus... A 381. Oi? Eu tô vendo aqui a Kombi, o monobloco da Gontijo e um caminhão Isso. Mercedes lá no fundo lá. Lá no fundo, exatamente. Esse desenho, se você olhar o original, o ônibus é praticamente esse que você está vendo aí. Eu dei uma mexida depois, tal, mas o ônibus é praticamente o mesmo. Tô vendo. A Kombi tinha ficado muito fora de proporção. Ela Quando eu mudou, olhei é esse verdade. desenho, eu falei, não, tá muito ruim essa Kombi. Tá muito ruim, ela tá desproporcional em relação ao ônibus, estava muito pequena, não parecia uma Kombi. Aí eu falei, não, eu vou apagar e vou fazer de novo. E foi, olha, foi árduo. Porque a Kombi é um veículo muito interessante, né? Porque ela parece um ônibus, mas ela é meio tubular, né? É. Ela tem um formato, principalmente o teto dela, né? Ela tem aquele formato meio tubular e a frente não é reta, né? A frente também é arredondada. Os faróis, por outro lado, são colocados alinhados, evidente, né? Então, é um veículo bem difícil de desenhar. O Fusca também é muito difícil de desenhar. Tudo que é arredondado, ainda mais em perspectiva, realmente, é o que você falou, cria mais dificuldade aí, né? Aquele dinossauro, aquele ciferal dinossauro, aquela primeira geração da Cometa, sabe? Aqueles BR-115, eles também tinham a traseira arredondada. Aquilo é muito difícil de fazer. Olha, para quem chegou agora na Rádio Ônibus e para quem está no YouTube com a gente, estamos conversando com o Antônio Marcos Aleixo. Ele fala que não é profissional, mas para mim ele é profissional da arte aqui, do desenho, da pintura de quadro também, né? E nos impressiona aqui com a sua técnica, né? Com o realismo, né? Você gosta da arte que eu gosto bastante, que é o realismo. Quanto mais próximo ao real, mesmo não sendo, eu gosto mais. Tem um que eu tô vendo aqui de um monobloco, e aqui tá escrito que você fez em outubro de 2020, né? Me parece que é lá para 6B, eu não entendo, né? Mas ele tem uma névoa assim, um tempo nebuloso, me parece. Eu tô vendo até o pé de manga, se eu não estou enganado, aqui do lado direito, né? Com algumas mangas ali no pé. Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho aqui, que ele não tem cor, né? Aí nós estamos falando aí, né, de uma tonalidade do preto, né? Com cinza, o branco, é isso? Exatamente. Esse desenho é aquilo que eu estava te falando. Sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu gosto de me colocar um desafio. E o desafio que eu havia colocado para mim mesmo é como desenhar a neblina. Então, eu nunca tinha feito isso antes. Aí, o que eu fiz? Eu fui atrás, primeiro, de olhar o que é a neblina, né? Qual que é a cara da neblina, digamos assim. Aí fui vendo, né, quer dizer, em geral, quando você tem assim, uma cidade ou veículos na neblina, né, quanto mais distantes, eles vão perdendo contraste, eles vão ficando mais difusos, né. E aí, o primeiro trabalho que eu fiz, não foi nem esse, foi um outro que também está em preto e branco, que é um diplomata da Pluma, passando pela Regis Bittencourt, numa chuva, assim, numa garoa. Não sei se você consegue acessá-lo aí. Estou vendo aqui. Interessante que você faz trechos que existem, né? Não é um trecho, uma rodovia que não existe. Aqui é a Regis Bittencourt, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que, inclusive, isso ajuda a despertar essas memórias às quais você se referia anteriormente, né? O fato de que são lugares que efetivamente existem. Mas, enfim, a história desse desenho é essa. Eu primeiro fiz esse diplomata da Pluma, era para ser neblina, mas aí quando o desenho estava praticamente pronto, e eu estava fazendo o asfalto, me deu uma vontade de fazer o asfalto com reflexo. Eu falei, não, vai ficar mais bacana se eu rebater esse ônibus no asfalto, vai ficar como se o asfalto tivesse molhado. E daí o que era neblina acabou virando uma garoa, né? Ficou aquele aspecto de garoa. Aí ficou essa coisa, falei, não, eu quero fazer um desenho com neblina.
Aí eu pensei, bom, e agora, que lugar que eu vou escolher? Aí é que vem, Henrique, essa coisa da memória, daquilo que ficou guardado na minha memória, né? Tem uma cidade no Rio de Janeiro, que para quem passa pela Rio Bahia, pela BR-393, né, aquela que liga ali além Paraíba até Barra Mansa, para depois pegar a Dutra para vir para São Paulo, deve conhecer, deve se lembrar de uma cidade chamada Sapucaia, no interior do Rio de Janeiro. Nessa cidade, quando a estrada entra na cidade, ela vira uma avenida. E do lado da avenida tem um cemitério. Então, uma memória que eu tenho de infância é de, no meio da noite, né, quando o ônibus vinha, né, ele saía daqui de São Paulo, ia pela Dutra, Barra Mansa, tal, e quando ele entrava em Sapucaia, que a estrada se transformava numa avenida, ele reduzia a velocidade. Então, aquilo me fazia acordar. Aí eu abri a janela, o que eu via da janela? O cemitério. Então você imagine o pavor que era para mim, né, um menino de 10, 11 anos, abrir a janela às 3 horas da madrugada e ver o cemitério. Aí me deu essa ideia, eu falei, não, eu vou fazer o cemitério de Sapucaia. Os pés de manga a que você se refere é que Sapucaia é uma cidade muito famosa pelas mangas. Que legal. Né? Se você passa por Sapucaia no final do ano, tem muita gente vendendo manga, né, ali na beira da estrada. Né? Então essa é a história. Não teria como não ver a mangueira. Perdão? Não teria como não ver a mangueira, mesmo com essa neblina toda aí. Sim. E o ônibus que você ia falar, o monobloco? Não, eu ia dizer, o ônibus é um monobloco O355, que é um modelo que tem, para mim é um modelo muito querido, né, como eu te falei anteriormente. Foi o primeiro modelo em que eu fiz uma viagem longa, né? Nessa primeira vez que eu vim a São Paulo, vim de caminhão, voltei no monobloco O355 da Itapemirim, aí eu resolvi fazer esse O355 da Salutares, aí na linha Vitória da Conquista São Paulo, né? Que era, né, uma linha muito, muito famosa assim, da Salutares, né? Então eu tenho muito essa coisa nostálgica mesmo, legal. Essa coisa do ônibus antigo, a rodoviária antiga, sabe, a estrada antiga, né? Pra você ter uma ideia, eu tenho muito poucos desenhos em que o ônibus está numa estrada duplicada. Eu sou totalmente a favor da duplicação de estradas, eu acho muito necessário para quem usa, para o motorista de caminhão. Agora, pro desenho, vou te contar uma história, não tá com nada uma estrada duplicada. Perde a graça, né? Perde completamente a graça, porque estrada duplicada é aquela estrada sem curva. Então, o desenho, para ficar legal, tem que ter uma curva, tem que ter essa sinuosidade, enfim. A faixa de pista dupla ali, né? Como é que fala? A faixa seccionada, não. A faixa contínua, né? A faixa contínua. Fica lindo demais que eu estou vendo esse buscar aqui também, né? Antônio Marcos Aleixo, é uma pena que o meu horário é muito curto, porque o assunto tá bom demais. Eu acho até que se você puder, eu gostaria de remarcar ou marcar mais outro bate-papo, porque os desenhos são lindos e faz a gente voltar no tempo aqui, para a gente comentar um pouco mais de cada arte sua, né? Para a gente encerrar aqui, nós estamos já no finalzinho, infelizmente, do meu tempo. Eu queria que você contasse se você já fez alguma exposição, já foi convidado para expor seus desenhos, já aconteceu algo nesse sentido? Bom, em primeiro lugar, eu quero te agradecer por esse convite, eu gostei muito de participar, eu já conhecia o seu programa, não pelo rádio, mas pelo YouTube, né? Isso antes da minha página no Facebook, então muito obrigado, e para mim vai ser um prazer. Foi um prazer estar aqui com você, com seus ouvintes, e se puder voltar eu vou gostar muito. Pode, se você quer, então queremos, que ótimo. Então pronto, então vai acontecer. Quanto à sua pergunta, não, eu não me considero um artista profissional, né? Eu me considero uma pessoa ainda aprendendo, né? Eu ainda não cheguei àquele ponto em que eu venda as minhas coisas, né? Eu nunca vendi nada e não estou com intenção de vender nada por enquanto. Mas eu imagino que tem gente já no seu pé, faz um trabalho para mim, faz um quadro para mim. Deve ter muita gente solicitando para que você faça. Quer dizer, trabalho não vai faltar. Sim, eu penso futuramente, por exemplo, eu tenho pessoas, amigos inclusive, falando, Antônio, quando é que você vai fazer uma exposição?
Eu digo, deixa, gente, deixa juntar mais coisas. Quando tiver bastante, aí a gente faz uma exposição. Olha, conte com a Rádio Ônibus. Eu adoraria poder estar no evento onde a Rádio Ônibus pudesse contribuir para essa exposição. Eu vou te lançar um desafio, porque a Rádio Ônibus recentemente, agora nesse mês de março, completamos 7 anos, e depois de um longo sonho e trabalho, nós enfim conseguimos adquirir um ônibus, um Marco Polo Volare 1999, está inteirinho, foi recém-transformado, graças a parceiros, empresas que participaram também, transformado em estúdio de rádio. Então é um veículo antigo, que você gosta, eu não sei se você já fez um Volare, mas é um Volare 99, eu vou lançar o desafio para quando você quiser, livremente, se sentir vontade, tentar pintá-lo, né? Tentar desenhar de alguma forma esse veículo aí, depois eu até te mando algumas referências, né? Sendo o veículo da Rádio Ônibus, né? Mesmo estando em 2021, mas o veículo é de 99. Você pode colocar no cenário que você quiser, né? Tem livre aí. É um desafio. Não, se você aceitar... Eu aceito, com certeza. Vou gostar muito. Eu nunca desenhei o Marco Polo Volare. O ônibus mais moderno que eu desenhei, Henrique, é esse Viaggio GV 1000 da Princesa dos Campos. Não é engraçado? Esse Viaggio GV 1000 da Princesa dos Campos. Por quê? Quando eu fiz esse desenho, em 1994, esse ônibus tinha acabado de ser lançado. Ele estava tinindo de novo. Né? Hoje é um ônibus assim quase de museu, né? Antigo, é. É verdade. Ô, Antônio, olha, foi... Não, mas o desafio está aceito. Que legal. Tá. Quero sim, eu quero que você conte com a Rádio Ônibus, porque eu acho que você tem que fazer exposição sim, tá? Eu sei que nós estamos num momento muito delicado agora, né? E a sua arte está proporcionando muita gente poder se distrair um pouco, né? Viajar pela arte aí, viajar no tempo por conta da sua pintura, né? Mas assim que as coisas melhorarem e o mundo vai voltar assim ao normal, a gente tem que fazer a nossa parte e acreditar também que voltaremos. E a primeira oportunidade eu gostaria que você tivesse junto com a Rádio Ônibus, junto com o nosso estúdio, para poder expor o seu trabalho, né? Você não vive dos desenhos, então, né? Como é que você vive no nosso país? Do trabalho? Não, eu não vivo dos desenhos, eu sou professor, sou professor de língua e literatura inglesa, sou professor também de língua francesa e eu sou também psicanalista. Meu Deus, é muita habilidade numa pessoa só, é muito conteúdo aí. Mas as artes estão no meu horizonte, eu quero cada vez mais que elas façam parte da minha vida e no futuro eu quero poder expor, eu quero poder... vender algumas coisas. Para isso, evidentemente, eu vou ter que aprender algumas coisas, vou ter que aprender, por exemplo, a me separar dos meus desenhos. Porque porque não é fácil também você se separar de uma coisa que você fez, que você colocou tanto de você nela, né? Você sonha em viver do desenho? Só viver do desenho, por exemplo? Da sua pintura? Não, só da pintura não, porque eu gosto muito da psicanálise. Eu sou apaixonado pela psicanálise e eu adoro dar aula, né? Eu tenho uma gratidão imensa pela minha profissão de professor, porque foi a minha profissão de professor que me permitiu, por exemplo, poder estudar, poder arrumar tempo para desenhar, poder comprar papel adequado, poder comprar tinta. Então eu sou muito, muito grato pelo rumo que a minha vida acabou tomando, o rumo profissional. Né? Bom. Então eu faço com muito amor, com muita satisfação, eu não quero deixar essas profissões para trás, não. Muito bom, parabéns, a minha esposa é professora e professora de artes, né? Educadora também, tá mandando aqui saudações a você e parabenizando pelo seu trabalho, né? Como eu disse, meu tempo infelizmente é curto, então nós vamos ficar para um segundo momento, o segundo tempo do bate-papo, porque tem muita coisa para te perguntar e olha, eu não vi a hora passar, de tanto que a gente ficou curtindo aqui o artista falar, e a obra que nós estamos vendo aqui no canal Rádio Ônibus. Quem estiver ouvindo, depois confira no YouTube, né? Antônio Marcos Aleixo, muito obrigado. Suas considerações finais, seu recado para quem está começando e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, que nós vamos marcar.
Henrique, eu também, de novo, eu reitero o meu agradecimento, agradeço a sua esposa, essa minha colega professora também, e o recado que eu passo para as pessoas é esse: façam aquilo que vocês gostam. Se vocês gostam de desenhar, desenhem, e não sejam o crítico da sua obra, porque você sempre vai encontrar alguém para falar mal do que você faz. Então, para que você vai falar mal daquilo que você faz? Né? Goste. Né, goste, e não fique assim. Às vezes a pessoa quer entrar nas artes e ela já quer ser um Pablo Picasso, ela já quer ser um Leonardo da Vinci. Não é assim, né? Coloque desafios para você mesmo, mas coloque desafios que você possa cumprir. Não coloque uma coisa que vai te desmotivar, né? E divirtam-se, eu acho que a gente precisa se divertir. Você falou do momento que nós estamos vivendo, eu concordo com você, eu acho que é um momento terrível, muito difícil, principalmente para quem está perdendo pessoas queridas, muito mais difícil para elas, mas a gente vai sair dessa. E a gente não pode perder a alegria de viver. Isso é que é importante, a gente ter sempre, a alegria de viver. Muito bom, alegria de viver. Antônio Marcos Aleixo, nosso muito obrigado e até breve. Voltaremos para mais bate-papo aqui da sua obra de arte. Parabéns mais uma vez. Obrigado a você. Até mais. Até a próxima.